a elite sempre muda o padrão estético para que o trabalhador nunca se encaixe nele. Olá, terráqueos! No vídeo de hoje a gente vai debater como é que a elite sempre manipula o padrão estético para que nós, trabalhadores, nunca nos encaixamos nele. Esse vídeo vai estar dividido em contexto histórico, então a gente vai entender como é que veio, de onde veio essa história, como é que foi o padrão estético ao longo dos anos, como é que é construída a nossa imagem corporal, de onde vem essa posição meio snob da burguesia em relação aos trabalhadores, como é que a Revolução Industrial interferiu no padrão estético atual, as diferenças entre o padrão estético de cada classe e quais são as estratégias da elite para estar sempre manipulando esse padrão. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix. Você também pode ajudar através do Apoia-se Camarada Luna ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros, como leituras radicais, vlogs exclusivos, receitas e muito mais. Mas bora lá saber como é que a elite faz essa manipulação estética. Bom, o corpo humano ele é estudado por diversos campos do conhecimento, principalmente se esse é um campo interdisciplinar, que estuda várias disciplinas. Até o século XVII, a igreja detinha o monopólio do pensamento. E por isso, nosso corpo era um objeto de pecado, logo ele deveria ser reprimido. Mas, a partir do século XIX, esse corpo é apropriado pelo capitalismo. Diante dessas mudanças históricas, a gente pode perceber como é que o nosso corpo muda ao longo dos anos. Uma vez que ele é influenciado por questões políticas, por questões de classe, questões religiosas, geográficas, genéticas, epigenéticas e ambientais de cada período. Atualmente, a busca pelo corpo perfeito é muito estimulada pela mídia, gerando um cenário onde a gente vê cada vez mais mudanças estéticas. Então, é harmonização facial, é cirurgia lipo-LED, é Ozempic, é 1 zilhão de procedimentos estéticos mudando a cara das pessoas. Não é mesmo, Anitta? Então as pessoas nunca estão satisfeitas com o próprio corpo. Mas será que o padrão estético sempre foi igual aos moldes de hoje? Um padrão branco, eurocêntrico, super magro? Ou será que isso foi mudando ao longo dos anos? Então, lá no Egito, dos anos 1069 até 2092, o padrão estético eram pessoas magras, com costas estreitas, cinturas finas, rostos simétricos e, principalmente, pessoas altas. Já na Grécia Antiga, de 500 a 300 antes da Era Comum, que é o sinônimo de antes de Cristo, o corpo devia ser liso, as costas deviam ser largas e a pele devia ser branca. Na Grécia Antiga, o corpo era um elemento de glorificação e de interesse do Estado, e a nudez era visto como um sinônimo de perfeição e jovialidade. A gente vê isso nas estátuas da Grécia Antiga. Além disso, o nosso corpo materializava a criatividade dos deuses e era também um instrumento de combate. Já o corpo feminino tinha a função de reprodução, com exceção das mulheres espartanas, que tinham muito prestígio social e até participavam das decisões políticas na Grécia. Já a Idade Média foi uma época de renúncia ao corpo. Nesse período histórico, como a economia era basicamente feudal, atributos como a cor da pele e o peso corporal eram importantes, além de saber se a pessoa tinha posses e qual era a sua posição na sociedade. Para o homem medieval, por exemplo, o corpo perfeito era aquele que renunciava os prazeres materiais. Já na época do Renascimento, o corpo foi subjugado ao saber. O homem passou a ser um ser moldável e passível de exploração. É nessa época que surge o que é associado ao feminino hoje em dia. Então surgem os espartilhos com as cinturas finas, os seios fartos. Na Itália, por exemplo, as mulheres gordas eram mais bonitas. E além disso, o corpo da mulher representava a classe social do marido. Então é óbvio que mulheres com corpos maiores representavam mais fartura. Já em 1800 e 1900, lá na Inglaterra, o ideário de padrão de beleza feminino era cinturas finas, seios fartos e quadris largos.
que representavam as mulheres ricas que não trabalhavam, não tinham esforços físicos de trabalho. Lá nos Estados Unidos, de 1920 a 1930, começou-se a ter o padrão de mulheres altas, magras, com bustos pequenos. Nessa época, a gente queria igualdade de voto. Então, o corpo feminino ele tinha que ser mais semelhante possível ao corpo masculino, inclusive sendo chamado por Coco Chanel de estilo melindroso. Dos anos 30 aos anos 50 nos Estados Unidos, surge Marilyn Monroe com a sua cintura fina, quadris largos e seios fartos, representando não só o ideal de padrão estético, mas como também o próprio capitalismo. Dos anos 60 aos anos 80, a gente vê uma magreza absurda, pernas longas e finas e um comportamento meio adolescente. O maior exemplar que a gente tem disso é a Twiggy. De 1980 a 1990, a gente vê uma ascensão do movimento fitness. Então, as mulheres, além de ser magras, com braços e pernas finos, eles deveriam ser levemente torneados. E aí a gente tem como exemplo maior desse padrão a Naomi Campbell. E aí, a partir do final dos anos 90, chegando no século 21, a gente viu que o avanço da tecnologia e da ciência trouxe também um discurso de hipermedicalização da saúde, que vem ao longo dos anos censurando prazeres e restringindo a nossa alimentação a cada vez mais regras, com a ajuda, inclusive, das cirurgias estéticas. Então a gente vê figuras muito magras, com aparência de desnutridas. Algumas modelos, inclusive, famosíssimas, que tinham dependência química e eram aplaudidas pela sua magreza. Procurem pela campanha Erin Chic, da Calvin Klein. E nos dias atuais, a gente vê tanto cantoras quanto influencers e inúmeras celebridades cada vez mais magras. E isso é uma consequência direta do capitalismo e da mercantilização de corpos femininos através da mídia, promovendo esse padrão inalcançável. E como é que teve uma ruptura de um padrão estético que dizia que quanto mais fartura era melhor, para esse padrão estético hipermagro que a gente vê hoje? Essa ruptura aconteceu por conta da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, o padrão de beleza era definido para quem tinha acesso ou não à comida. Ou seja, quanto mais gordo, melhor. Quer dizer que você está tendo acesso a uma quantidade absurda de comida. Mas aí veio a Revolução Industrial e o alimento começou a ser popularizado. E daí a classe trabalhadora começou a engordar também. E, obviamente, a elite não quer se parecer com a classe trabalhadora. E Marcel Proust elaborou um conceito para explicar esse snobismo da burguesia. Esse snobismo burguês é uma crítica da arrogância da burguesia. E o snobismo também é um fenômeno econômico, onde a demanda por um determinado bem de indivíduos de uma renda mais alta é inversamente proporcional à demanda desse mesmo bem pelas classes mais baixas. Ou seja, quanto mais esse bem é escasso, mais ele é adorado pelas elites. E quando ele deixa de ser escasso, elas esnobam. E um dos casos mais emblemáticos que a gente pode ver hoje em dia é o caso das canetas emagrecedoras. Se você ainda não viu, a gente fez um vídeo inteiro, um ensaio falando só sobre elas, então vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Mas vamos pensar aqui. Nos últimos anos, existiu um aumento absurdo da venda e do uso dessas canetas emagrecedoras. E devido ao seu alto custo, entre R$1.000 e R$2.000 por mês, essas canetas eram de acesso a pessoas com um poder aquisitivo maior. Porém, a gente tem visto tanto políticas públicas quanto quebras de patentes desses medicamentos que têm barateado o preço deles, tornando-o mais acessível para a população. E o que a gente vai ver, então, pelos próximos anos? O padrão de beleza que a elite tinha de hipermagreza, a partir do momento que a população conseguir também ter esse padrão, a elite vai mudar, assim como foi feito ao longo dos anos. E por mais que a gente tente não ser influenciado por esse padrão estético,
é meio impossível, principalmente se a gente entende o conceito de imagem corporal. A imagem corporal é um conjunto de imagens e representações mentais que o indivíduo tem sobre o seu corpo ao longo da vida. Ou seja, a percepção da imagem corporal ela é influenciada por fatores biopsicossociais, ou seja, idade, sexo, raça, classe social, o local aonde vive, tudo isso vai influenciar na sua imagem corporal. Então, como não ser suscetível se essas imagens estão todos os dias pipocando na nossa frente? E não é só o caso do Ozempic que a gente pode tirar de lição. Recentemente, a Kim Kardashian lançou uma marca de lingerie com pelos. Ou seja, se ao longo dos anos a gente viu cada vez mais clínicas de depilação a laser sendo popularizadas, não ter pelos, que antigamente era algo que só a elite tinha, agora se tornou popular. Logo, a Kim Kardashian agora tem uma marca de lingerie com pelos. Outro caso muito relevante é das tatuagens. Não sei se vocês já perceberam, mas os ricos estão tirando as tatuagens todas. Porque a partir do momento que qualquer um pode ter uma tatuagem, eles querem se diferenciar, não tendo uma tatuagem. Porque ser diferente é o que eles querem, se diferenciar do povão, se diferenciar de nós trabalhadores. Então, pensando na nossa sociedade moderna, o padrão estético ainda está intimamente associado com a classe social. E se a gente pensar em outros fatores, como em quem pode frequentar uma academia porque tem tempo e dinheiro para isso, quem pode ter o acompanhamento de profissionais como personal trainer, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, quem que pode comprar um alimento de qualidade para se alimentar, ao invés de ultraprocessados? E quem que tem acesso a procedimentos estéticos saindo da sala de parto com a lipoled já feita? Então, todas essas ferramentas são utilizadas para diferenciar quem tem acesso e quem não tem. E dessa forma, a elite vai manipulando o padrão de beleza para que o trabalhador jamais se encaixe nele. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês no dia de hoje. Comenta aqui a sua opinião sobre isso tudo, se você já sabia dessa manipulação da elite, se você já caiu alguma vez nessa manipulação. Além disso, obviamente, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, tem também o Apoia-se Camarada Luna, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, gente. Não esqueçam de assistir o vídeo das canetas emagrecedoras para vocês terem uma visão completa desse assunto. E é isso. Beijos e até a vitória!